Hoje é um dia muito especial do ponto de vista do mundo, tá? Afinal de contas, a partir das 7h30, mais ou menos, do dia de hoje, dia 6 de novembro, não é isso? A eleição americana foi consolidada e vencida por Donald Trump, né? Do Partido Republicanos. Dentro do modelo de colégio eleitoral dos Estados Unidos, até o momento, Donald Trump tem 277 delegados, Kamala Harris tem 224 delegados. Donald Trump já atingiu o número mínimo para ser eleito, pois o modelo de eleição direta por delegado são necessários, existem 538 delegados, e quando se atinge a marca, né, o número mágico de 270 delegados, pode-se considerar eleito, pois o outro concorrente não vai chegar ao mesmo número, afinal de contas, 270 vezes 2 dá 540, como número máximo é de 538 delegados, então com 270 o presidente já é eleito. Importante destacar que desta feita, diferente da última eleição em que Donald Trump foi eleito em 2016, né, contra então Hillary Clinton, ele obteve maior número de delegados, mas naquela oportunidade do voto popular, ele não obteve a maioria dos votos. Hillary Clinton teve a maioria dos votos. Claro que o modelo lá por eleição direta permitiu e propiciou que Donald Trump fosse eleito. E desta feita, não. Desta vez, como diz meu amigo Ricardo Arruda, ele fez barba, cabelo e bigode, pois ele elegeu-se no número de delegados, até o momento ele tem 270 contra 277, corrigindo, contra 224 da Kamala, pode ser que ela tenha mais alguns aí, ele também, mas é fato que ele já ultrapassou o número mágico, barreira de 270, então já está eleito. Nesse momento ele já está com 51% dos votos populares, o que dá para ele mais de 71 milhões de votos. Kamala tem 47,5, atingindo em torno de 66 milhões de votos, ou seja, no voto popular, o Donald Trump também tem mais votos. Importante destacar que ele também elegeu mais senadores e mais deputados federais, o que permite que ele tenha controle também, né? Tem mais deputados e senadores republicanos, que ele tenha controle também do Congresso. Lembro ainda que na última vez que ele foi presidente, ele renovou muitos dos ministros da Suprema Corte, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, e hoje ele tem 6 ministros contra 3 dos democratas, o que dá para ele também uma ampla maioria, uma massa de manobra importante também na Suprema Corte. Então, realmente, o Donald Trump é um grande vencedor, né? Sai mais fortalecido, e, na minha opinião, ele sai mais fortalecido que da última eleição, tá certo? Porque ele consegue esses números expressivos aí da eleição. E agora é aguardar, né, quais são as decisões, né, o que ele vai fazer. E no nosso caso, Ricardo e Rádio Ouvintes, é aguardar como vai se dar a relação entre Estados Unidos e Brasil sob os governos, né, de Donald Trump nos Estados Unidos, Lula no Brasil. Do ponto de vista ideológico, nós sabemos que eles têm ideologias completamente diferentes. Claro que do ponto de vista republicano e internacional, é importante que se estabeleça uma relação, uma conexão. Nós vimos que hoje pela manhã o Lula já reconheceu a vitória do Donald Trump, né, que é uma vitória realmente incontestável, né, e não só ele, como diversos líderes mundiais, né, como o presidente da Argentina, Milei, como o presidente de Israel, como outros líderes, né, mundiais, porque realmente é uma vitória bastante expressiva, não dá para a gente negar. A grande indagação, Ricardo e rádio ouvintes, que fica para nós nesta manhã de quarta-feira, né, nessa manhã, é a seguinte: como vai se estabelecer a relação Brasil, né, e Estados Unidos? Olhando pelo prisma econômico, é bom estabelecer, é bom entender, eu já falava isso na rádio no nosso encontro de terça-feira, que o Brasil não tem os Estados Unidos como seu maior importador, como seu maior parceiro comercial. Hoje, o Brasil é muito mais dependente da China, do ponto de vista da relação comercial, do que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na minha opinião, ele tem terceiro lugar de relações comerciais com o Brasil. Inclusive, é bom destacar que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. O que isso quer dizer do ponto de vista econômico? Quer dizer que a nossa balança comercial com os Estados Unidos ela é deficitária, ela é negativa. Né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente importa mais, quer dizer que a gente paga mais aos Estados Unidos, sai mais dólar do Brasil para cobrir
né, aquilo que a gente compra nos Estados Unidos, do que entra dólares no Brasil quando a gente exporta por aquilo que a gente vende para os Estados Unidos. Então, quando nós temos uma balança comercial deficitária, de certa forma, o pêndulo econômico, tá? Ele demonstra que existe um interesse maior de quem vende do que quem compra. Nesse caso, é muito mais importante para os Estados Unidos preservar essa balança comercial, essa relação, já que eles vendem mais para a gente, nós compramos mais deles e, obviamente, mandamos mais dólar para eles, do que o contrário, se fosse a gente que exportasse mais para eles. Então, nossa balança comercial é deficitária, nós vendemos menos e compramos mais. Então, para os Estados Unidos, tá, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso manter essa relação. Então, isso é importante. Outro ponto importante que a gente destaca é que no decorrer da campanha, foi uma campanha dura, pesada nos Estados Unidos, com mútuas acusações, né, em relação à relação internacional, em relação a pragmatismo e outras coisas. E a gente sabe que uma coisa é discurso eleitoral no calor da eleição, outra coisa é realmente o dia a dia implantando as ações. Mesmo o Donald Trump tendo conquistado a maioria do Congresso, tendo a maioria da Suprema Corte, sendo um presidente eleito incontestavelmente com o maior voto de delegados e maior voto absoluto, né, do voto popular, ainda assim, o primeiro discurso que ele fez, é bom a gente analisar, ele fez um discurso mais leve, mais tranquilo, ou seja, como ele já ganhou a eleição, a tendência é ele dar uma diminuída, né, nesse ruído dele de discursar, porque uma coisa é você jogar pedra na vidraça, outra coisa, como a gente fala, é ser vidraça. Agora, a partir da posse dele, ele deixa, né, de ser é, tiradeira, né, de atirar pedra e vira a própria vidraça que vai receber, obviamente, pedradas. Então aí a postura dele, obviamente, dá uma diminuída, dá uma reduzida, dá uma amenizada, o que é extremamente importante, né, e viável do ponto de vista econômico, né? Nós já falamos diversas vezes na rádio, eu falo isso também no meu canal do YouTube, quando eu divulgo informações, que o mercado ele é sensível, o mercado vem de credere, latim, acreditar. Então ele é muito sensível, então qualquer mudança, né, acontece. Você vê, por exemplo, que a simples eleição do Donald Trump, hoje, no Brasil, o dólar já abriu com uma alta, o dólar já está, nesse momento, sendo negociado a R$ 5,86, que dá um acréscimo em relação a ontem de aproximadamente 11 centavos por dólar. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Por quê? Porque o primeiro impacto que você tem ao ter um presidente eleito de um país tão forte, que tem essa pujança econômica, essa representatividade no mundo, obviamente que qualquer suspiro, qualquer espirro nos Estados Unidos afeta o Brasil, afeta a China, afeta a Rússia, afeta a Argentina, afeta a Colômbia, Japão, qualquer parte do mundo. Então, os olhos hoje se direcionam não só para os Estados Unidos, do ponto de vista desse resultado expressivo da eleição, mas também, Ricardo e rádio ouvintes, no sentido de avaliar quais serão as primeiras ações, quais serão os primeiros passos que o Donald Trump vai tomar. Você vê que as bolsas americanas, a gente está olhando aqui, acompanhando, todas elas estão positivas, com exceção da Standard Poor's, que é um pouco mais conservadora, o tipo de ação negociada é um pouco mais vinculado ao rating, que está um pouco mais, com um pouco mais, vamos assim dizer, moderada. Ainda assim dá sinais positivos. Então isso é um lado bom, quer dizer que o mercado aprovou. E à medida que a gente vê esse resultado extremamente expressivo do Donald Trump, não só do ponto de vista dos delegados, mas também da votação popular, fica claro que isso valida a vitória dele, o que credencia automaticamente a chegada dele novamente no poder para cumprir mais um mandato de 4 anos. Agora é a gente acompanhar, monitorar. Acredito eu que essa insegurança do mundo em relação ao que ele vai tomar de medida é que fez com que o dólar disparasse, mas não é nada tão gritante. Vamos acompanhar no caso do Brasil, já falei isso aqui, nós temos a questão do corte de gasto, algumas medidas internas que precisam ser feitas, alguns ajustes internos. O Copom está de olho nisso, ele está reunido ontem e hoje para reavaliar nossa taxa de juros. Possivelmente existe uma expectativa de aumento dela em meio ponto percentual, permitindo chegar a 11,25, o que permite economicamente atrair mais capitais, mesmo que sejam especulativos. Isso ajuda a equilibrar o dólar, tá certo?
Repito, nossa balança comercial já é deficitária com os Estados Unidos, então não existe nenhum problema dele querer boicotar o Brasil. Então, eu acredito que essa relação vai ser uma relação republicana, uma relação normal. Nesse início, obviamente, o Donald Trump vai aproximar mais do Bolsonaro, que já tem uma linha, né, ideológica parecida com a dele, mas ele deve receber a ligação do Lula, deve estabelecer um contato, né? Temos algumas dúvidas no ar. Semana que vem acontece no Brasil, o ano que vem, desculpa, 2026, acontece a COP30 no Brasil, que vai tratar do meio ambiente. A gente sabe que o Trump, ele é negacionista em relação às questões ambientais, o que obviamente vai ficar essa dúvida, será que ele vem ou não, é um evento de caráter mundial, em que se espera grande parte de representantes e líderes mundiais para discutir a questão ambiental. Então nós vamos agora, Ricardo, a partir de agora, acompanhar passo a passo quais vão ser as medidas, mas confesso para vocês que, do ponto de vista do sufrágio, da eleição, ele realmente teve uma vitória incontestável, então não dá para discutir, né? A Kamala Harris deve hoje já fazer o seu discurso de reconhecimento da vitória dele, o que é importante, o que é democrático, tá certo? O mundo já está reconhecendo, vitória expressiva, né? Nós teremos aqui, é claro, como bom brasileiro, cumprimentá-lo por essa vitória e desejar que ele tenha sorte e sucesso nesse segundo mandato dele, que ele seja menos radical e que atue nos pontos mais importantes. Os Estados Unidos vive hoje um problema sério de inflação, a economia está ruim, eles estão gerando desemprego, então que ele possa conseguir, com toda essa vantagem eleitoral que ele atinge agora, resolver isso, né? É o que nós desejamos. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço a você, a todos os nossos rádio ouvintes e vamos acompanhar. Próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aí novamente discutindo economia, educação financeira e, obviamente, vamos reverberar, vamos desdobrar um pouco mais esse efeito Donald Trump na economia americana, do Brasil e do mundo, que é importante a gente acompanhar. Mas não acho que a gente tem que ter desespero, não, né? Tá tudo ok, tudo certinho e faz parte do processo democrático. Agora é reconhecer, ele indicar seus ministros, começar a trabalhar na transição e, se Deus quiser, conduzir o país de uma forma que continue sendo um dos grandes líderes econômicos, né, mundiais. Um grande abraço a todos, um excelente dia.